Olá, tudo bem? Eu sou a professora Mari, professora de História, e na aula de hoje falaremos sobre o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos à aula. Bom, entre a passagem da monarquia para a república, houve uma série de questões que marcou muito essa transição e contribuiu bastante para a crise do Império. Entre elas foram a insatisfação da elite cafeeira, porque nesse período de governo de Pedro II foi o período também que houve a abolição da escravatura. E os cafeicultores eram escravocados. Ou seja, a mão de obra deles era escrava. E após a abolição, Pedro II havia prometido uma indenização para suprir esses gastos, os prejuízos que os cafeicultores tiveram perdendo seus escravos. Porém, essa indenização nunca foi recebida e fez com que Dom Pedro perdesse o apoio econômico dessa elite. Houve também questões militares. Os militares chegaram da Guerra do Paraguai fortalecidos, com bastantes ideias novas em relação à república. E também estavam insatisfeitos devido ao não recebimento da indenização após a guerra e também por falta de investimento na marinha e no exército. Teve questões religiosas. A Igreja Católica proibiu seus fiéis de participar da maçonaria. Criou uma lei. Essa lei pediu para que Pedro II acabasse e fechasse todas as casas maçônicas do Brasil. Pedro não acatou essa lei e também participava dessas reuniões. Aí ele acaba perdendo também o apoio da Igreja Católica, que era muito poderosa na época. Esse movimento republicano teve a participação de cafeicultores, militares e também alguns religiosos. A população em si, o povo, não teve participação alguma neste movimento. Marechal, ele, após o golpe, ele assume provisoriamente o poder do Brasil, prometendo assim ter logo em seguida uma eleição para presidente. Mas ele gostou do negócio e permaneceu no poder. Ele governou através de decretos, pois não havia uma constituição ainda. Então, nessa passagem, nessa transição da monarquia para a república, houve algumas mudanças. Entre elas, nesse período monárquico, o Estado era vitalístico, ou seja, alguém estava no poder e permanecia no poder até o fim de sua vida. Depois, com a república, o negócio muda de figura. A pessoa é eleita a presidente e fica um determinado tempo, de 3 a 4 anos, assim como hoje. Teve outra mudança em questão da religião. O Estado, na república, o Estado é laico. O que quer dizer laico? O Estado, ele aceita, ele assim apoia, assim dizendo, todas as religiões: católica, evangélica, maçônica, budista, espírita, seja ela qual for. Apoia, porém não tem uma religião fixa. Isso quer dizer que ele é laico. Após assumir a presidência, a primeira ação de Deodoro foi expulsar a família real do Brasil. A família real, após a proclamação, já ficou exilada. E após ele assumir, ele expulsa definitivamente a família real
do Brasil. Depois teve a separação do Estado e a Igreja, antes no período monárquico. A Igreja e o Estado desenvolviam suas funções juntas, né, misturadas. Depois da República, a Igreja é separada do Estado. A Igreja cuida da parte espiritual e o Estado parte das leis. A Igreja cuida de batizados, de casamentos, a Igreja de crisma, cuida da parte espiritual. O Estado, ou seja, o poder judiciário, cuida de quê? Cuida de registros, de testamentos, só a parte das leis. Então, separou Igreja do Estado. Aí teve a naturalização. Nesse período desse século em que Pedro II estava no poder, Dom Pedro I, a corte estava no Brasil, houve muita migração. E Marechal aproveita para dar uma clareada, assim dizendo, na nação brasileira, que era, né, maior parte negra, devido à escravidão, devido aos tráfico de escravos. E ele resolve naturalizar os americanos que estavam no Brasil, ou seja, está no Brasil, naturaliza brasileira, é Portugal, é naturalizado no Brasil, natural de Portugal, tá? Resolve naturalizar as pessoas. Foi nesse período em que acontece essa mistura no nosso Brasil, a mistura de cultura. Teve a Assembleia Constituinte, que a Assembleia Constituinte cria as leis. A diferença entre a Assembleia Constituinte nesse período de Deodoro e hoje, naquele período da nossa história, a Assembleia Constituinte, ela cria as leis. Hoje, a Assembleia Constituinte, ela tem a função de modificar essas leis, de atualizá-las, porque essas leis já existem. Essa é a diferença da Constituição de antes e a Constituição de hoje. Teve a política de encilhamento. O que foi essa política? Rui Barbosa, que era o ministro da Economia da época, ele tinha a ideia de industrializar o Brasil. Para isso, as pessoas tinham que ter dinheiro para abrir indústrias, empresas, fábricas, assim. O Brasil não tinha dinheiro, tanto dinheiro assim. Tinha que fazer empréstimos. E aí o que fazer? Rui Barbosa pediu para imprimir papel moedas, mas muita coisa. Pessoal, para as pessoas terem esse papel moeda, se eu imprimo hoje 100 mil reais de papel moeda, eu tenho que ter essa riqueza no banco para suprir essa moeda. E aí eles imprimiam muito papel moeda, mas muito, que o dinheiro perdeu valor. As pessoas pegavam empréstimo, não abriam empresa, vendia ações para a Bolsa de Valores, o banco emprestava, não recebia, e isso virou uma bola de neve. Era para dar certo? Porque não deu. A ideia de Rui Barbosa era ótima. Ele pensou, imprime papel moeda, as pessoas pegam dinheiro emprestado no banco, abrem empresas, empregam pessoas, então tinha muita gente desempregada, essas pessoas iriam estar empregadas, o dinheiro a economia ia girar, ia pagar o banco ia receber o dinheiro mais os juros, as pessoas iam vender ações para a Bolsa de Valores e aí a economia ia girar, a inflação ia diminuir, ia tudo beleza, só que não foi assim que funcionou, não deu nada certo, banco não recebeu,
Pessoas pegavam dinheiro, abriam empresas fantasmas, só no papel, não existia nada, e com isso a inflação subiu cada vez mais. Os produtos simples, como feijão, arroz, carne, vendiam a preço de ouro. Então a inflação cada vez mais alta, virou uma bola de neve. Foi a primeira crise econômica brasileira nesse período. Depois veio, estava acontecendo essa crise no Brasil devido à política de encilhamento, a Constituição de 1891 fica pronta. Nessa Constituição é a República, vem Primeira República Federativa. Veja bem, como hoje tem cada estado, Mato Grosso do Sul, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, cada estado tem 3 poderes. Poder executivo, poder judiciário e o legislativo. Então, começou desde essa época. Cada estado tinha 3 poderes. Isso servia para dar mais autonomia aos estados, para que eles pudessem criar suas leis, governar. Na época, hoje falamos governadores, na época falava presidente de estado, certo? Aí depois teve o voto universal masculino. Pessoal, veja bem, uma mentira deslavada. Para ser voto universal, tinha que todos votar. Vamos deixar as mulheres, que as mulheres a gente sabia que nesse período da nossa história, nós mulheres não tínhamos esse direito. Tá, vamos falar dos homens. Tá, voto universal masculino. Para ser universal, todos os homens em geral tinham que votar. Concorda comigo? Tá, pois bem, os padres não votavam, os militares não votavam, os analfabetos não votavam. Sobrava o quê? Convenhamos que nesse período de nossa história, tá acabando aí, estamos saindo aí do período escravista. Poucas pessoas são alfabetizadas, poucas pessoas sabiam escrever seu próprio nome. Escola, educação nesse período era para os fazendeiros, para esse pessoal da elite. Pouquíssimas pessoas votavam, 2, 3% da população votava. Então, voto universal masculino. Aí teve, nesse período o voto era aberto. Como assim o voto aberto? Todos sabiam em quem eu ia votar. Aí ficava muito fácil a manipulação, porque tinha época, esse período era o período dos coronéis, né, que teve o voto de cabeça, o curral, teve o clientelismo, tudo isso devido ao voto ser aberto, ficava tudo fácil, ok? Aí depois veio o voto direto. Pessoal, o voto ia ser direto. Porém, naquela primeira eleição, o voto ia ser indireto. Ou seja, primeira eleição, os deputados eleitos queriam escolher seu presidente. Logicamente, ia ser Marechal Deodoro da Fonseca. Lógico, que ganha e leva como vice Floriano Peixoto. Marechal começa o seu governo com muito autoritarismo, concentração de poderes. Aí as pessoas, o povo, começaram a ficar insatisfeitos com sua administração. O Congresso abre uma lei, a lei da reprova. Como seria essa lei? O governo tinha tanta autonomia assim, ou seja, se ele tomasse uma iniciativa que fosse
muito autoritário, fosse uma coisa autoritária, ele poderia ser afastado do poder. Só que, pessoal, essa lei não foi em vigor, não saiu do papel. Por quê? Porque Marechal, ele, com raiva, para se vingar, ele fecha o Congresso. Se ele fecha o Congresso, a lei não vale de nada. Só que ele fecha o Congresso e abre uma revolta muito grande contra entre os deputados e os militares, a Marinha, que se revolta contra Marechal, criando aí a primeira revolta armada do Brasil. A Marinha ameaça Deodoro de que se ele não reabrisse o Congresso, eles iriam bombardear a capital, Rio de Janeiro, que era a época. Brasília não existia, tá, pessoal? A nossa capital brasileira era Rio de Janeiro. Então, a Marinha ameaçou bombardear Rio de Janeiro se Deodoro não reabrisse o Congresso. Deodoro não aguenta a pressão e cai fora do poder. Floriano Peixoto assume seu lugar. A gente sabe que não podia isso acontecer. E naquele período, a Constituição nos dizia que quando um presidente não cumpre metade do seu mandato, ou seja, são 4 anos, ele tem que ficar no poder 2 anos para depois renunciar. Se ele renuncia antes de cumprir metade do seu mandato, teria que ter outra eleição para eleger um novo presidente. Só que Floriano Peixoto assume esse mesmo. Pessoal, lembrando que naquele período, presidente e vice-presidente, eles eram de chapa diferente. Ou seja, eu votava no presidente, depois eu votava no vice-presidente. Podia ser de chapa diferente, era de chapa diferente, podia ser de partido diferente. Diferente de hoje, né? Que a gente vota no presidente, automaticamente estamos votando no vice-presidente. Antes não, era um depois o outro. Votava no presidente, depois ia lá e votava no vice-presidente. Ok? Então, voltando cá. Floriano Peixoto assume, só que o governo dele é baseado no governo Deodoro, um governo também autoritário, também centralizado, porque, gente, nós estamos falando de outro militar. O Brasil continua na mão dos militares. E ele continua, no governo dele veio o governo de deputados, vem o coronelismo. É o assunto para outro vídeo, para uma outra aula. E a gente fica por aqui, finalizando o governo de Deodoro da Fonseca. A gente fica por aqui, até o próximo vídeo. Te espero na próxima aula.